2023. A maior seca da história da Amazônia. A água de um lago passou de 40 graus e mais de 150 botos cor-de-rosa apareceram boiando, mortos na lama. No meio da maior floresta do planeta, a água ficou tão quente que cozinhou os próprios bichos vivos. 2 anos antes, do outro lado do mundo, uma vila no Canadá marcou quase 50 graus num único dia. 24 horas depois, ela virou cinza. O fogo apagou ela do mapa. E lá no fundo do mar, recifes que levaram séculos para construir ficaram brancos e começaram a morrer, todos de uma vez, na maior onda de calor que o oceano já sentiu. Praia sumindo, rio secando, cidade fervendo. Cada uma parece um azar solto, uma tragédia de jornal que some da sua cabeça na semana seguinte. Só que é tudo a mesma coisa, a mesma febre, a mesma conta, que a ciência vem medindo, número por número, há 100 anos. E os últimos 10 anos foram os mais quentes já registrados na história do planeta. Então segura, porque nesse vídeo eu vou fazer o que quase ninguém faz com calma. Te mostrar a prova de que a Terra está esquentando de verdade, o estrago que já começou. E no fim, os 5 principais culpados. Mas antes da prova, deixa eu explicar em 30 segundos o que é esse tal de aquecimento global. Porque quase todo mundo acha que sabe, e erra. A Terra é embrulhada por uma camada fina de gases, a atmosfera, e dentro dela tem os gases especiais, o gás carbônico, o metano, que funcionam como um cobertor. Deixam a luz do Sol entrar e esquentar o chão, mas seguram parte desse calor para não escapar todo de volta para o espaço. E olha, esse cobertor é a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Sem ele, a Terra seria uma bola de gelo. Uns 18 graus negativos na média, fria demais para qualquer vida existir. É ele que deixa o planeta habitável. O problema nunca foi o cobertor existir, é ele engrossar. É como dormir com um cobertor que fica mais grosso a cada noite. Uma hora, o calor não escapa mais e você acorda encharcado de suor. Quanto mais gás carbônico a gente joga no ar, mais grossa fica essa camada e mais calor ela segura. E é isso que a Terra está fazendo, acordando suando. A pergunta é, quem engrossou o cobertor? A natureza ou a gente? Aí entra a prova. 1958. Um cientista chamado Charles Keeling sobe no vulcão no Havaí e começa a fazer o que ninguém tinha paciência de fazer. Medir o gás carbônico do ar. Todo dia. Ano após ano. E o gráfico que saiu disso é uma das imagens mais assustadoras da ciência. Uma linha que sobe sem parar, que nem uma escada rolante para o céu. Segura os números que eles não mentem. Durante 10 mil anos, antes das pirâmides, antes de tudo, o gás carbônico ficou parado, na faixa de 280 partes por milhão. Estável. Aí do nada dispara. Hoje está em 427, 52% a mais, num piscar de olhos na escala do planeta. E talvez você pense, mas como é que sabe que 280 era o normal, se ninguém media isso há 10 mil anos? A Terra guardou a prova. Congelada. Lá na Antártida, o gelo se empilha camada por camada, ano após ano, faz centenas de milhares de anos. E dentro dele ficam presas bolinhas de ar, pedacinhos da atmosfera de cada época, lacrados que nem cápsula do tempo. Os cientistas perfuram esse gelo, descem quilômetros e leem o ar de mais de 800 mil anos atrás. E em nenhum momento desses 800 mil anos, nem nas eras mais quentes, o ar teve tanto gás carbônico quanto que você está respirando agora. 800 mil anos de recorde, quebrado pela nossa geração. A geleira é a testemunha e o depoimento dela é assustador. E quando o disparo começa? Bem na hora das primeiras fábricas a carvão, a Revolução Industrial. Não é coincidência, é a impressão digital. E aqui a ciência vira perita criminal, porque dá para saber se esse carbono extra é da natureza ou saiu do nosso escapamento. O carbono do petróleo e do carvão é antigo, ficou milhões de anos enterrado. E carbono velho tem uma assinatura química diferente. Falta um tipo dele, o carbono 14, e sobra menos de outro, o carbono 13. Os cientistas mediram a assinatura do ar, e a partir de 1850, o ar ficou com a cara exata do carbono fóssil, a digital do combustível queimado. Isso não é opinião, é um exame de DNA na cena do crime.
E o carbono que está engrossando o cobertor da Terra tem a nossa digital. A ciência não está te pedindo para acreditar, ela está te mostrando a prova. Beleza, provado que a Terra esquenta e que a mão é nossa. Agora, e daí? 1 grau a mais faz diferença? Faz toda a diferença. 1 grau na média do planeta não é 1 grau no termômetro da sua casa, é energia a mais no sistema inteiro. E energia a mais vira caos. Deixa eu te levar pelo dominó. Primeira peça: o gelo. Polos e geleiras derretendo num ritmo que não se via há milênios. Gelo derretido vira água, e água vai para o mar. Segunda peça: o mar sobe. Já subiu mais de 20 centímetros no último século, e acelerando. Parece pouco? Pergunta para o litoral. Cada centímetro empurra a maré para dentro, come praia, invade rua. Terceira peça: o clima enlouquece. Mais calor é mais combustível para as tempestades. De um lado, secas que rangem a terra. Do outro, chuvas que viram enxurrada. Os dois extremos mais fortes. E não precisa ir longe. 2024, Rio Grande do Sul. A maior enchente da história do estado. Cidades submersas, mais de 180 mortos e mais de 2 milhões de pessoas atingidas. Um estado do tamanho de um país, de joelhos, em uma semana. E no mesmo Brasil, no mesmo ano, a Amazônia secava, os rios viravam trilha de areia e os botos morriam na água fervendo que eu te contei no começo. Dilúvio e seca no mesmo país, no mesmo ano. Essa é a assinatura do caos climático. E aqui fica perturbador. Tudo isso com 1,5 grau de aquecimento. 1,5. A conta ainda está subindo. O que você viu é o aquecimento sendo gentil. Agora eu preciso te apresentar o herói secreto dessa história. O único motivo de a gente não ter cozinhado de vez. O oceano. Segura o número. De todo o calor extra que a gente prendeu no planeta, o oceano engoliu 90%. E de todo o gás carbônico que a gente jogou no ar, o mar absorveu quase 1/3. Entendeu o tamanho? O oceano está levando a porrada no seu lugar. Sem ele, a temperatura lá em cima já teria disparado a níveis impossíveis. O mar é o para-choque do planeta. Só que para-choque também amassa, e o nosso já está amassando. Esse calor todo está cozinhando a vida do mar de dentro para fora. E teve um bicho que levou a pior de todos. Segura essa que eu já chego nele. Porque o gás que o mar absorve ainda deixa a água mais ácida. Ácido come concha, casco, a base inteira da cadeia alimentar. E as correntes que espalham o calor pelo planeta, como a do Atlântico, começam a enfraquecer. E aqui a virada que muda tudo. Quanto mais quente e ácido o mar fica, menos ele consegue absorver. O para-choque cansa, o herói adoece, e o dia em que o oceano parar de engolir a nossa bagunça, ela toda volta para cima, para a atmosfera, para você. O oceano é a maior vítima do aquecimento, e é também o freio. E o freio está falhando. Chega uma hora que você para e pensa, se a prova é tão clara, por que a gente demorou tanto para reagir? Por que ainda tem gente jurando que é mentira? A resposta é a parte mais suja da história inteira. 1977. A Exxon, uma das maiores petroleiras do mundo, reúne os cientistas dela. E os próprios cientistas avisam, por escrito, queimar combustível fóssil vai esquentar o planeta e pode ser catastrófico. Eles sabiam. Em 77, antes de você nascer, provavelmente. E não chutaram. Um estudo de 2023 revisou os modelos internos da própria Exxon e viu que eles acertaram a previsão do aquecimento com uma precisão assustadora. A conta deles bateu com o que aconteceu. Só que aí, em vez de avisar o mundo, fizeram o contrário. Gastaram décadas e dezenas de milhões de dólares financiando dúvida. Think tanks, anúncios de jornal, tudo para passar uma frase. A ciência ainda não tem certeza. A mesma jogada que a indústria do cigarro usou para dizer que fumar não fazia mal. E funcionou. Enquanto a gente discutia se era real, o relógio corria. E é aqui o crime de verdade do negacionismo. Ele não roubou só a verdade, roubou tempo. E por que tempo é a coisa mais cara aqui? Por causa de uma palavra que os cientistas têm medo de dizer. Ponto sem volta. O clima não é uma torneira que você abre e fecha. Ele tem gatilhos, interruptores que, uma vez apertados, não voltam mais. Olha um. No Ártico tem um solo que ficou congelado por milênios, o permafrost.
preso dentro dele uma quantidade gigantesca de metano e carbono, mais que o dobro de todo o carbono que já tem no ar hoje. Enquanto está congelado, está guardado, mas se descongelar, solta tudo. E aí mais metano esquenta mais, que descongela mais, que solta mais. Uma bola de neve, só que de fogo. Tem outros, a Amazônia, que se secar demais vira savana e não volta mais a ser floresta. As camadas de gelo gigantes que quando começam a desabar não tem como remontar. E aqui vem a parte que tira o sono. Não é mais só a gente pode chegar lá. Em 2025, os cientistas anunciaram uma coisa que ninguém queria ouvir. A Terra provavelmente já cruzou o primeiro desses interruptores. Os corais. Lembra dos recifes brancos que eu te mostrei lá no começo? Pois é. Desde 2023, o planeta vive o maior branqueamento em massa da história. 84% dos recifes atingidos, em mais de 80 países. E com o aquecimento de hoje, o mundo pode perder de 70% a 90% dos recifes rasos. Recife não é enfeite, é o berço de 1/4 de toda a vida do mar. Para muitos pesquisadores, esse sistema já passou do ponto de recuperação. Não é vai morrer, é já começou a morrer e não tem mais volta. E ele é só o primeiro. A Groenlândia perde gelo há 29 anos seguidos, chegando perto do próprio limite. E a grande corrente do Atlântico, a esteira que espalha o calor pelo planeta, já está mais fraca do que em qualquer momento dos últimos 1.600 anos. Passar de 1,5 grau hoje já parece quase inevitável. E cada 10º de grau acima disso empurra o dedo para o próximo botão. Foi por isso que o tempo perdido foi o crime maior. Não dá para correr atrás de um interruptor que já foi apertado. Então, depois de tudo, a prova, o estrago, o freio falhando, o tempo perdido, chega a pergunta que você veio buscar. De onde vem esse gás todo? Os 5 principais culpados, do menor para o maior, explicando cada um, porque não adianta apontar sem entender. Número 5. Derrubar e queimar floresta em massa. Uma floresta é um cofre gigante de carbono. Cada árvore passou décadas sugando gás do ar e guardando no tronco. Quando você derruba e toca fogo em milhões delas de uma vez, 2 desastres acontecem juntos. Todo o carbono guardado vira fumaça na hora, e o planeta perde para sempre aquele pedaço que ainda sugava mais carbono. Uns 6-7% do total. E o Brasil, com a Amazônia e o Cerrado, tem nome grande nessa lista. Número 4. O que ninguém espera. A pecuária. O boi. Ele emite quase tanto quanto a indústria pesada do planeta inteiro. Como assim, o boi? O boi digere capim fermentando no estômago e nisso solta metano, o arroto do boi. E o metano é muito mais bruto que o carbônico. Segura 28 vezes mais calor em 100 anos e mais de 80 vezes nos primeiros 20. Conecta com o Brasil. Quase 240 milhões de cabeças de gado. Mais boi do que gente. E boa parte do pasto onde esse boi vive foi floresta derrubada. Ou seja, o 4 e o 5 andam de mãos dadas. Número 3. A indústria. Empatada com o boi, uns 12% cada. E não é só a queima. Fazer cimento solta carbono pela própria química da reação. E o aço precisa de um calor que só o carvão dá. Cada prédio, cada ponte nasce soltando carbono. Número 2. O transporte. Uns 15%. Cada litro de gasolina queimado vira mais de 2 kg de gás carbônico saindo pelo escapamento. Multiplica por 1 bilhão de carros, mais caminhão, navio e avião, rodando dia e noite. E o número 1, o campeão que sozinho bate todos, a energia. Queimar carvão, gás e petróleo para fazer eletricidade e calor, perto de 1/3 de tudo. A luz que acende, o chuveiro que esquenta, a fábrica que roda. A maior parte ainda vem de botar fogo em combustível fóssil. A tomada da sua casa, medida na fonte, é a maior chaminé do mundo. A febre é real e o termômetro tem 100 anos de leitura. A mão que engrossou o cobertor é a nossa, o carbono tem a nossa digital. E o estrago já bateu na porta, os botos, o Rio Grande, os corais. Eu não vim te assustar de graça, vim medir o caos e te colocar a conta na mesa. E a conta diz o seguinte: o primeiro ponto sem volta, a ciência acredita que a gente já cruzou, os corais. Mas os grandes, os que mudam a vida de todo mundo, ainda não. E é isso que ainda está na nossa mão. Porque interruptor que ainda não foi apertado, ainda dá para não apertar. Nada disso é destino, é conta.
E conta a gente ainda pode mudar, enquanto o número não fecha. Se esse tipo de conta te interessa, a real, medida, sem rodeio, se inscreve no Causmetria, que a gente mede o caos que ninguém tem coragem de olhar de perto.